pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe justamente isso: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Esse é um texto conhecido para nós, mas cada vez que o Senhor nos traz essa palavra, eu creio que sempre haverá algo a acrescentar. E é justamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero fazer uma ministração e para isso eu vou discorrer o texto de uma forma expositiva para a gente poder apreciar alguns detalhes que tem na história dessa mulher, na história deste homem, na história das pessoas que se envolvem em algum momento nesse texto. Lucas vai escrever que Jesus vinha, de uma caminhada, e a gente vai observar durante o percorrer desse capítulo que Jesus vem de uma cura, de uma ressurreição em Naim, e Jesus continua o seu percurso, continua os seus sermões. E nesse percurso, um fariseu convida Jesus para jantar na casa dele. Todas as vezes que nós falamos de fariseu, a gente vai linkar isso a algo pejorativo, a alguém que faz muita propaganda de uma coisa que não é capaz de fazer. E é mais ou menos isso. Os fariseus eram defensores da lei, mas muitos deles não davam conta de fazer nem a metade daquilo que eles se propunham ou daquilo que eles vinham fazendo propaganda. E no caso específico de Jesus, nós vamos ver que era um dos grupos que mais queria combater com Jesus, que mais queria pegar Jesus em alguma falha. Então, pensando assim, nós podemos pensar que o convite feito a Jesus seria um momento para ver se conseguia pegar Jesus em alguma dificuldade. Pode ser? Sim, pode ser. Fato é que Jesus foi convidado a ir à casa de um fariseu. E o texto me mostra que Jesus aceitou. E quando eu penso
em Jesus como alguém que aceita convite. Isso me faz lembrar que nós que estamos aqui, todas as vezes que o convidarmos a estar na nossa casa, Ele não vai negar a sua presença. E é por isso que nós estamos aqui. Eu louvo a Deus porque desde a hora que eu cheguei um pouquinho atrasado. Os irmãos sabem que depender de Uber não é tão fácil assim. E logo que eu cheguei, as meninas que estavam louvando aqui, elas iniciaram um louvor que falou de um derramamento. É sobre isso. É exatamente isso. É pensar em algo que atrai o olhar de Jesus. Jesus foi convidado, independente de quem foi que fez o convite, ele aceitou o convite para estar na mesa naquela casa. Jesus vai e, como de costume, havia alguns rituais a se fazer. Só que nesse caso, os rituais não aconteceram. Mas tinha algo que era costumeiro acontecer e que aconteceu. Os estudiosos dizem que as pessoas, que tinham uma condição melhor, quando convidavam alguém importante, eles faziam o evento e a casa ficava aberta para as pessoas que quiserem ficar ao redor observando. Era como alguém, e eu fiquei pensando sobre isso. Nos nossos dias isso não é muito diferente, não. Nós temos uma cultura de pôr grade na janela, de trancar as nossas portas, e de quando a gente convida alguém, a gente fecha para estar com quem é convidado. Mas estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão com uma facilidade enorme de abrir a sua vida para todo mundo. É a macarronada que faz e tem que postar para saber que está se comendo macarrão hoje. Eu fico pensando e eu comento às vezes com os meus filhos. Eu nunca vi um tempo onde as pessoas têm prazer em se mostrar dentro de um banheiro. As pessoas vão ao banheiro e tiram foto na frente do espelho, no banheiro, e colocam para todo mundo ver. Então, a cultura daquele tempo não era exatamente isso, mas era como se fosse, se abria o evento para quem quisesse ir ver. E ali tinha pessoas observando aquele momento. E no meio daquelas pessoas havia uma mulher. Foi alguém que soube que Jesus estava lá. Sempre quando eu penso sobre isso, meu coração ferve. Porque onde Jesus está, haverá sinais. Não é o jargão do momento? Não se fala, a gente não fala nada, mas haverá sinais. E muitas vezes Jesus chegava num lugar, ele não falava nada, mas haviam sinais que a presença dele estava lá. E uma mulher resolveu ir até ali. Provavelmente ela não foi lá por causa do dono da casa. Provavelmente ela não foi lá por causa da fofoca do momento. Provavelmente ela não foi lá porque ela estava interessada em participar daquele jantar. Mas ela foi lá porque ela teve notícia que havia alguém diferente naquele lugar. O texto diz que Jesus foi e eis que uma mulher da cidade, e Lucas vai dizer, pecadora. Eu fiquei pensando sobre isso esses dias, sobre o que o Senhor quer que nós sejamos. E havia uma designação para essa mulher no texto, pecadora. E eu sei que o nosso mestre, ele não quer que nós sejamos pecadores, mas todos nós originalmente somos. E talvez seja por isso que o Senhor permite que essa mulher tenha uma descrição como pecadora. Porque eu e você também, um dia a Bíblia diz que nós somos gerados em pecado. Todos pecaram e destituídos. Estávamos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Sim, pecadores originalmente. Mas nós não continuamos nesse estado. Porque um dia nós encontramos com aquele que é o Salvador da vida. Aquele que trouxe o resgate. Aquele que veio para morrer por mim e por você. Aquela mulher é descrita como uma mulher pecadora. Qual seria o pecado dela? A Bíblia não diz, mas talvez algo público, pelo fato dela ser descrita como pecadora. E eu me peguei pensando sobre isso.
Quantas vezes aquela mulher pode ter pensado, será que eu vou lá? Eu quero ir lá. Será que vão me aceitar? Será o que vão pensar de mim? Quem sabe alguém vai me barrar ali. Isso me faz lembrar da mulher do fluxo de sangue, que ouviu falar que Jesus estava ali. E havia quantos anos? 12 anos que ela estava em busca de uma cura que ninguém podia conseguir para ela. O texto da mulher do fluxo de sangue diz que ela já tinha gastado tudo. E pensa numa mulher que estava vivendo numa casa sem companhia, muito triste, deprimida provavelmente, mas que teve notícia de que Jesus estava por ali. E ela coloca no coração, eu quero ir pelo menos para tocar na orla do vestido dele. Mas pensa que isso não era fácil. Talvez ela pensou em sair, quem sabe voltou para trás algumas vezes, mas ela foi lá. Ela foi lá. Ela decidiu que ia e foi. E eu penso que semelhantemente essa mulher pecadora viveu a mesma experiência. Quem sabe era alguém que as pessoas olhavam torto. Quem sabe tem alguém aqui hoje que já viveu essa experiência ou está vivendo essa experiência. Que se olha e pensa, eu não sou digno. Eu não deveria estar lá. Tem alguém olhando para você diferente. É para você a palavra nessa noite. Se tem Jesus, tem solução. Se Ele está, haverá sinais. Se você sabe que Ele pode, corra atrás dEle. Vá onde precisar ir. Vença as barreiras que precisar vencer. Mas não perca Jesus de vista. Porque Ele pode. Eu não posso. A gente, como humano, não pode, não. Mas Ele pode. E Ele estava lá. E ela resolveu ir até aquele lugar. E o texto vai dizer, uma mulher daquela cidade, pecadora, sabendo que Ele estava à mesa na casa do fariseu. E ela não foi sozinha. Ela não foi sozinha. Ela não foi de mãos vazias. Era pecadora, mas sabia onde estava indo e o que é que ela estava fazendo. O texto diz que ela teve notícia que ele estava na mesa do fariseu. E ela saiu de casa para ir até aquele lugar. E o texto continua, levou um vaso de alabastro com unguento. O alabastro não era um vidro como esse, mas era algo semelhante, transparente, de um material refinado. Alguns dizem que semelhante a um mármore, mas havia algo diferente e era usado para guardar essências. E a Bíblia diz que é um vaso desse que ela leva. Havia uma essência guardada ali. Havia algo preparado para um momento especial. Talvez em algum dia ela começou fazendo as suas economias para preparar e guardar unguento. Ela talvez não sabia que um dia ia encontrar com o dono da vida, mas tinha algo preparado para um dia especial. E ela resolve ir até aquele lugar e não vai de mãos vazias, mas também não vai com um vaso de alabastro vazio. O texto diz que era um vaso de alabastro, era especial, mas dentro dele havia o unguento, ou um nardo puro, como algumas versões. Era uma essência, e era uma essência que não era barata, não. Eu fiquei pensando esses dias e resolvi olhar sobre preço de perfume. Porque às vezes a gente usa um perfume aí de R$100 e poucos, e para gente, para mim, pelo menos, nossa, tão caro. Mas existem perfumes de milhões. Existem frascos que ninguém, a gente assim, né, normal, não pode nem pensar em ter. Existe. Tem gente que tem. Tem gente rica que compra. Tem gente rica que compra para guardar. Tem gente que compra para colecionar. Mas dos mais ou menos, tem
perfumes aí de mais de 2.000, 5.000, 6.000 reais. O unguento que tinha naquele vaso, o texto diz que era cerca de 300 denários. Denário era semelhante a um dia de serviço. Se a gente pensar em um dia de serviço, para quem ganha o salário mínimo, seria mais de 13.000 reais. Era o valor, mais ou menos, daquele perfume que ela resolveu levar. Ela não saiu de casa com aquele vaso por sair. Ela tinha destino certo. Ela sabia onde estava indo. E ela tinha um propósito com aquele vaso de alabastro. E ela sai de casa. E aí tem um texto, é claro que nós vamos ver nos evangelhos 4 citações semelhantes. E alguns ousam dizer que se trata da mesma história. Se formos observar detalhes, a gente vai ficar pensando, será que é mesmo? Será quem que é essa? Em algum texto a gente sabe exatamente de qual mulher que o texto estava falando. João 12, quando fala de Maria, a gente sabe que era Maria, irmã de Lázaro. Mas os outros 3 a gente vai ficar com um pouco de dúvida. Mas independente de quem quer que seja, Marcos capítulo 14 vai contar uma história semelhante. Só que lá com alguns detalhes diferentes. O texto vai dizer que uma mulher faz a mesma coisa, derrama um unguento, o mesmo valor. E lá naquela história, o texto diz que dentro dos discípulos, alguns começaram a falar, mas que desperdício a ação da mulher. Porque estava usando algo valioso demais. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Quando muitas vezes a nossa forma de ver Jesus incomoda alguém. Essa mulher vai sair de casa com algo caríssimo. Mas ela sabia o que ela estava fazendo com aquilo. E ela não estava disposta a voltar para casa com aquilo que ela estava levando. O texto diz que quando ela chega lá, ela chega por detrás, aos pés de Jesus. A mesa não era uma mesa como essa, mesa baixa. A gente sabe que era uma cultura diferente. Eles se assentavam repostos em almofadas, com os pés para trás. E ela chega exatamente nesse sentido. Isso me faz pensar sobre a humildade daquela mulher. Muitas vezes, e aí eu vou dizer, nós estamos vendo uma época que as pessoas querem chegar e ser notado. Ninguém sabe, então eu posto para ser notado. Mas no caso daquela mulher, ela não foi lá para ser notada por quem estava lá. Ela não vai lá para chegar fazendo o alarde e todo mundo vê. Quando ela chega por trás, ela chega de forma humilde. Ela chega e ela não quer roubar a cena. Ouça-me aqui. Muitas vezes, nós fazemos alguma coisa para o Senhor. E é para o reino. Mas sempre quem deverá aparecer é Ele, que é o centro. Ele é o dono. Será sempre por causa dele. Não somos nós. A história não é nossa. A gente é o resultado da história dele. Nós somos consequência da história dele. Só estamos aqui porque ele morreu um dia em nosso favor. Estamos aqui porque ele nos amou. Isso já foi cantado aqui nessa noite. Fomos atraídos por ele. E é por causa dele que nós estamos aqui. Então nunca será por nossa causa. Nós nunca devemos ser o centro das atenções, porque nós seremos a consequência da grande história do nosso Senhor. E ela chega por trás. Onde? Aos pés. Humildade. Continua o texto. Estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. E alguém pode questionar, lágrimas por quê? Lágrima não será sempre uma expressão de coisa triste. Muitas vezes as nossas lágrimas são expressão de louvor.
Muitas vezes a palavra do Senhor nos constrange de tal jeito que a gente não resiste e a gente chora mesmo. Isso é expressão, muitas vezes, de gratidão, muitas vezes de louvor, muitas vezes de devoção. E aquela mulher entrou ali com um propósito definido. Eu quero dizer para você nessa noite, se você veio aqui com um propósito definido, não volte para casa sem entregar aquilo que você trouxe. Ela não foi lá para ser notada, ela não foi lá por causa do dono da casa, ela não foi lá para se tornar uma história, mas ela tinha um propósito definido. E por causa disso, eu vejo uma mulher que já chegou em lágrimas. Lágrimas porque ela sabia diante de quem ela estava. E quantas vezes o Senhor nos constrange e às vezes nós resistimos a isso. Existem pessoas que têm medo de chorar. Eu vim aqui dizer para você, não tenha medo de chorar. Se é na presença do Senhor, chore. Se Ele está constrangendo você, chore. Se Ele está fazendo o seu coração ser quebrantado, chore. Porque o Senhor sabe fazer leitura de lágrimas, entende isso? Muitas vezes a gente vê alguém chorar e a gente questiona por que chora tanto. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, se é para Ele, chora. Se é por causa dEle, chora. Se derrame mesmo. Se entregue mesmo. Não se sinta constrangido com ninguém, mas sinta-se constrangido com a presença dEle. Isso é que vai fazer toda a diferença. Ela já chegou chorando. Eu já vejo ela chegando, se derramando. É não resistir à presença dEle. A gente é pequeno demais. A gente é limitado demais. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o dono da vida. Ela estava diante daquele que é o dono de todas as coisas. É quem controla todas as coisas. Ainda que humano, mas é Deus. E ela não resistiu à presença dEle, e é por isso que ela já chega chorando. Chore mesmo. Chore mesmo. No íntimo, chore. Mas se for para chorar em público, chore também. Aleluia. O texto diz que ela chorava, e o fato de estar perto dos pés, a lágrima começou a cair nos pés dele. E provavelmente o pé estava empoeirado, porque ele vem de uma caminhada. E aí, provavelmente, ela começou a se constranger, porque estava virando bagunça. O texto diz que ela começa a enxugar com os cabelos. Ela não tinha talvez levado um paninho, uma toalha. Eu sou pequena, mas eu quero fazer algo mais. Deixa eu enxugar com os meus cabelos. E o texto continua. Ela não só enxugava, ela não só chorava, beijava-lhe os pés e ungia com o quê? Com o unguento que ela levou. Estava chorando, estava desejando a presença. Começou a chorar, enxugou e agora, não resistindo, ela beijava os pés. O pé que veio caminhando pela estrada. Não quero saber ele. Eu não beijo o pé de qualquer um, mas o pé dele. Eu vim aqui e vou entregar para ele o que ele trouxe. Beijava e mais. Agora ela vai derramar a essência que ela levou. Deixa eu dizer para você, não se contenha, entregue tudo. Não se limite, entregue tudo. Não deixe para trás, entregue tudo. Chore mesmo. Diga para ele que você o ama. Mande o seu beijo para ele. A nossa expressão, quando a gente pensa em beijo, a gente lembra de amor. É isso mesmo. Diga para ele o quanto você o ama. Deseja a presença dele e entregue para ele o que você trouxe. Alguém vai dizer, caro demais. É muito isso. Talvez alguém vai dizer, para que tanta coisa? Alemanderá sua e anda lá mais. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. É para ele, então não preocupa com o que é que vão dizer.
Não existe limitação para o culto a Ele. Não existe formalidade. Expresse a sua adoração. Ninguém sabe, ninguém conhece a sua intimidade com Ele. É Ele, é para Ele. Enxugava com os cabelos, beijava os pés e derramou a essência que levou. Ela não falou nada com ele, não. Ela não falou nada antes, não. Ela não chegou pedindo nada, não. Ela chegou entregando. Ela chegou derramando. Ela chegou fazendo para ele o que ela sabia que era digno por causa da pessoa dele. E pergunto se ela estava preocupada com Simão. Pergunto se ela estava preocupada com quem estava em volta, não. É ele. Mas o texto continua. Alguém julga a sua adoração e julga o que o Senhor te entregou. Era o que estava acontecendo ali. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ou seja, murmurou. Falou consigo. Não falou com ninguém, não. Era dentro. E muitas vezes nós nos achamos no direito de julgar a adoração do outro. E murmuramos. E queremos limitar a expressão de louvor de alguém. Porque a gente não tem experiência. A gente acha que ninguém precisa ter. Escute isso. O louvor é dele. Quem dá a vida é Ele. Quem tem o controle de todas as coisas é Ele. Quem tem o mundo na palma da mão é Ele. Eu não posso determinar a forma que você adora Ele. Você sabe onde foi que Ele te encontrou. Você sabe onde é que Ele te tocou. Você sabe onde foi que Ele te curou. Você sabe. Eu sei. Então ninguém pode julgar a adoração de ninguém. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe exatamente onde está a nossa limitação. Ele sabe cada vez que a gente falha. Ele sabe exatamente onde é que a gente tem medo, do que a gente tem medo. Ele sabe. E Simão está lá, preocupado com o culto da pecadora, enquanto ele poderia estar fazendo algo, perdendo tempo, preocupando com o outro. Se ele soubesse quem e qual é a mulher que lhe tocou. Ele não é profeta, não. Quantas vezes, hein? Deus, Ele, Senhor, ela, Senhor. E Deus trazendo a gente para a realidade. Ele sabe. Ele conhece. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele muito bom, dize, mestre. Chamei o senhor aqui para isso. A minha casa é sua. Eu trouxe o senhor aqui para a gente ter o
momento? Então vamos conversar. Uma simpatia. Mas o Senhor fazendo a leitura do coração, da mente. E Jesus vai dizer: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Se pensarmos em um salário mínimo e pensando num dia de serviço, 22 mil reais. E o outro 50, 2.200. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Todos 2 devendo. Um devendo muito e um devendo menos. Perdoou. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Você é bom de julgamento, Simão. Você entende bem das coisas. Você é inteligente. Inteligência não é sabedoria. Saber de tudo, conhecer tudo, ser bem informado, está muito aquém de saber quem Deus é. Então, ser inteligente precisa andar em conexão. Amém. Precisa estar em conexão com o conhecimento de Deus. Julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entre linhas. Essa aí que você está falando que é pecadora. Entrei em tua casa, Simão. E eu vejo Jesus nos chamando de uma forma muito especial. Eu entrei na sua casa, Simão. E você não me deu água para os pés. Porque era comum. Chegou o convidado. Veio da caminhada, ele não veio de Uber. Andava-se muito. A gente não tinha o asfalto que a gente tem agora. Então, o convidado era recebido com muita consideração. Lavava-se os pés do convidado. Tirava as sandálias. João diz assim: olha, eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Porque quando o convidado chegava, o dono da casa, ou ele designava um servo para fazer esse serviço. Era consideração, era humilhação para o convidado que estava sendo recebido. E lavava os pés, e secava com uma toalha. E Jesus disse para Simão: Simão, eu cheguei na sua casa. Você me convidou para vir sentar à sua mesa. E quando eu cheguei, você não me deu água para os pés. Ele nem falou: você não lavou meu pé, não. Ele falou: você não me deu água para lavar os pés. Muitas vezes nós convidamos o Senhor. E hoje em dia se canta muito, né? Entra na minha casa. Essa casa é tua. Como é que está a nossa casa? Ou a nossa receptividade
com Ele. Como é que nós temos o recebido? Porque Ele está sempre pronto para aceitar o convite. O tempo todo, de braços abertos. Pronto. Esperando só a nossa receptividade. Você não me deu água para os pés, Simão. Porém, essa aí mesmo, que você está falando que é pecadora, que você está pensando aí no pecado dela, que você está aí julgando o que ela está fazendo. Desde quando cheguei, ela está regando os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Simples assim. Mas ainda, quando eu cheguei, Simão, você não me saudou com o ósculo, você não me recebeu com um beijo, que também era costume. Receber com um beijo era sinal de boas-vindas. Você me convidou, mas você ao menos me deu as boas-vindas. E eu abro um parêntese para isso. Ele estava muito ocupado, premeditando o que é que ele ia falar com Jesus. Então Jesus chega. E o sinal das boas-vindas não é nem dado. E quantas vezes nós os chamamos para casa, mas nós estamos mais preocupados com aquilo que a gente vai falar do que com aquilo que nós vamos doar para Ele. Nós precisamos melhorar as nossas orações. Pedir menos. Adorar mais. Nos derramar mais. Aproveitar mais um momento. A gente está com uma vida tão corrida. Muitos de nós não conseguem tirar um momento de um devocional. E os poucos 5 minutos que passa com Ele, pede tanto, que esquece de dar as boas-vindas. Nós estamos tão preocupados com as nossas necessidades terrenas, que a gente está perdendo o foco. E deixa eu dizer isso aqui, porque isso é de Deus. Gaste mais tempo se derramando, porque aquilo que não der tempo de pedir, Ele já sabe da nossa necessidade. Exalte mais a Ele, agradeça mais a Ele, diga para Ele o quanto você precisa dEle. Diga para Ele que você sabe que só está de pé por causa dEle. Não estaríamos aqui se não fosse a misericórdia dEle. Então que Ele tenha todo o espaço da nossa casa. Que a gente consiga dar as boas-vindas para Ele o tempo todo. Você não me deu boas-vindas, Simão. Mas essa aí, a pecadora, não deixa de beijar os meus pés, desde a hora que ela entrou. Olha o Senhor nos chamando. Expressão de amor. Expressão de amor. E que elas não sejam vagas. Que não sejam apenas expressões faladas ou cantadas, mas que nasça na profundeza da nossa alma, lá do nosso entendimento. Paulo diz que o nosso culto precisa ser um culto racional, com entendimento. Eu sei o que eu estou falando com Ele, eu sei o que eu estou expressando para Ele, porque eu sei quem Ele é na minha vida. Ela não deixa de beijar os meus pés.
Ah, Simão, quando eu cheguei, você não ungiu a minha cabeça com óleo, que também era um sinal de respeito com quem estava sendo recebido. Mas esta, com o bálsamo, ungiu os meus pés. E Jesus vai continuar. Por isso eu te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados. Sabe, Simão, você está aí murmurando que ela é pecadora. É como se Jesus dissesse assim, olha, mas você não pode fazer nada por ela. O muito que você pode fazer é ficar apontando o dedo. E o Senhor fala comigo, com vocês também. Ficar olhando para o outro, dizendo quem ele é, não vai resolver. Ele conhece. E muitas vezes alguém que eu julgo que é pecador, que não é digno, mas está derramando o coração diante dele. E ele sabe. Por causa disso, eu estou dizendo para você, Simão, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. E agora deixa eu fazer uma observação. Alguém diz que quando ela vai e entrega para ele, é porque ela já tinha sido alcançada por ele e agora ela vem trazer a oferta. Mas se eu observo o texto, ele está falando com ela dela, perdão agora. Então escute isso. O desejo pelo Senhor, ele não é depois do que ele faz. A gente gosta de cantar assim, que nós o amamos, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E é isso que precisa ser verdade. Ela foi lá porque ela sabia quem ele é. Ela foi entregar porque ela sabia quem ele é. Ela se derramou porque ela sabia quem ele era. Ela era pecadora mesmo. Mas é por causa disso que ela foi lá. Ela sabia o que ela ia encontrar lá. E aí Jesus está dizendo, então, por causa disso, porque ela se entregou, porque ela se derramou, por causa desse amor que ela está dizendo no coração que sente, porque ela não expressou verbalmente. Foi expressão de louvor sem verbalidade. O texto não diz que ela falou, mas ela fez. Ela não falou, mas ela fez. E Deus está esperando isso. Mais expressão e menos fala. Porque às vezes eu posso falar, todos me ouvem, nossa, elas... Mas é Ele que sabe. E é o que eu expresso. Pode ser com lágrima que Ele entende. Às vezes é balbuciando que Ele entende. Ana tinha um coração angustiado. A Bíblia diz que um certo dia, na sua oração, ela não tinha palavras. Alguém que não sabia, que não entendeu, achou que era uma embriaguez. Mas ela disse, eu sou uma mulher de alma angustiada. Falou para ele. Mas para quem sabe o que é um coração, não precisou falar nada, porque ele estava entendendo tudo. Era no coração, era com ela e Deus. Perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. E ainda teve quem murmurou. Quem que é esse? Que até perdoa pecados. E aí Jesus deu resposta para eles, não. Porque Jesus não perde tempo igual a gente. Eu ando muito preocupada. Eu, Mara, com tanta satisfação que as pessoas estão dando nas redes sociais. Falou, não falou, por que falou?
Se falou humanamente, está errado, não devia ter falado. Agora, se Deus mandou, vai justificar? Jesus não perdeu tempo. Estão falando aí, quem é esse para perdoar pecados? Jesus tem uma resposta para eles, sem falar nada com eles. Jesus vira para a mulher e diz: a tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus está dizendo: foi para isso que você veio? Pode ir. Você encontrou o que você veio buscar. E muitas vezes nós queremos ir buscar. Essa mulher, ela não foi buscar. Ela entregou e por causa disso ela alcançou. É diferente quando o Senhor nos entende pelaquilo que nós entregamos para Ele. A resposta dele é imediata. Talvez você não conquista hoje o que é terreno e que você está buscando. Mas hoje, no momento de adoração, você conquistará a paz que você precisa. A palavra dele é: a tua fé te salvou. Vai em paz. Deus sempre terá uma palavra de paz para mim e para você. Não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, mas uma coisa não pode faltar: a verdadeira adoração. Entrega para ele tudo que você trouxe. Dê para ele todo o seu melhor. Não se preocupa com aquilo que vão falar de você ou com você. Se é para ele, se é a sua expressão de louvor, entrega para ele, porque ele sabe receber. E não somente sabe receber o que ele tem para dar. Ninguém poderá dar. Entende isso? Só Ele tem paz, só Ele tem salvação, só Ele tem perdão. Perdão para aquilo que você acha que não tem jeito mais. Aquilo que está te incomodando, aquilo que está pressionando você. Hoje pode ser o dia de um concerto com Ele. Porque essa casa onde Ele está tem perdão para mim e para você. Com a licença do pastor, eu quero te convidar a ficar de pé comigo nesta hora. Aleluia.